Bora lá então para nossa análise do fundo imobiliário CPUF11. Vamos entender o que aconteceu com ele no último mês. Bom, só para a gente alinhar aqui, toda essa conversa é baseada no relatório que a gestão soltou agora em novembro, tá? Mas os dados, os números são todos referentes ao que aconteceu lá em outubro de 2025. Então, como a gente vai fazer isso? Primeiro, uma visão geral, com os principais números. Depois, a gente mergulha no portfólio para ver os imóveis. Em seguida, olhamos os contratos e a receita, depois a parte financeira, a dívida e fechamos com o resumão e o que o gestor está pensando. Certo. Vamos começar então com aquela foto geral do fundo, olhando os indicadores-chave de outubro. Para quem ainda não conhece bem o negócio desse fundo é bem direto. Ele investe em prédios de escritórios, lajes corporativas, sabe? O objetivo é ganhar dinheiro de duas formas: com o aluguel que os inquilinos pagam todo mês e, claro, com a possível valorização desses imóveis no futuro. E o que todo mundo quer saber, né? O dividendo. Com base nos resultados de outubro, o fundo pagou 45 centavos por cota. É um valor que vem se mantendo, o que já dá um sinal de uma certa estabilidade no resultado mensal. Projetando esse rendimento para o ano todo, a gente chega num dividend yield anualizado de 5%. Aí alguém pode pensar, mas tem fundo pagando mais. Sim, mas a gente está falando aqui de um fundo de lajes corporativas de altíssimo padrão. Esse yield mais comportado, digamos assim, geralmente reflete a qualidade e a segurança que o mercado enxerga nesses ativos. O risco é outro. Agora, o P sobre VP, ele fechou outubro em 1,03. O que isso quer dizer na prática? Que o preço da cota no mercado está um pouquinho, coisa de 3%, acima do valor patrimonial, do valor de livro dos ativos. Isso pode ser um sinal de que o mercado está otimista, que enxerga valor na qualidade desses imóveis. Ok, agora chegamos num ponto que, olha, salta aos olhos. É a diferença brutal entre a vacância física e a vacância financeira. Vamos entender isso aqui direitinho. A vacância física é simples. De toda a área que o fundo tem para alugar, só 3% está vazia, ou seja, está quase tudo ocupado. Mas a vacância financeira está em 21%. Por que essa diferença toda? Porque a financeira não mede só um metro quadrado vazio, ela mede o dinheiro que deixou de entrar. E aí entra o quê? Período de carência que o fundo dá para um inquilino novo, descontos temporários. Tudo isso faz com que, mesmo com o imóvel ocupado, a receita não seja de 100%. E 21% é um número bem relevante. Beleza, vamos então abrir o capô do fundo e ver o que tem dentro. De onde exatamente vem o dinheiro? E aqui a gente já vê um ponto-chave, a concentração. Olha só, o Faria Lima Plaza sozinho é responsável por 61% de toda a receita. É um ativo espetacular, sem dúvida, um dos melhores do Brasil. Mas essa dependência tão grande de um único imóvel é, por definição, o fator de risco. Qualquer problema ali, por menor que seja, afeta o fundo como um todo de forma bem significativa. E essa mesma lógica de concentração se repete quando a gente olha para os inquilinos. Shopee, Uber e Abate, antiga Souza Cruz. Só esses três nomes representam 57% do aluguel. São empresas gigantes, com crédito excelente? Sim, são. Isso ajuda a diminuir o risco. Mas a dependência existe e é um ponto para ficar de olho. Pelo menos em outubro, o cenário foi de calmaria total. Ninguém entrou, ninguém saiu, ninguém expandiu, tudo parado. E com isso, a ocupação física ficou lá em cima, em 98,2%. Os imóveis estão alugados. Mas por quanto tempo? Quão seguros são esses contratos? Vamos dar uma olhada na estrutura de receita do fundo. E aqui tem uma notícia boa, um ponto bem positivo. 41% de toda a receita está amarrada em contratos que ainda têm mais de 5 anos pela frente. Isso dá uma tranquilidade, uma previsibilidade de receita muito grande. E o resto está bem distribuído, sem aquele risco de um monte de contrato vencendo tudo junto no ano que vem, por exemplo. Outro ponto importante: qual o índice que corrige os aluguéis? A esmagadora maioria, mais de 84% da área, é corrigida pelo IPCA, que é o nosso índice oficial de inflação. Isso é ótimo, porque protege o poder de compra dessa receita. A inflação sobe, o aluguel sobe junto. Muito bem, agora vamos para a parte que muitos consideram a mais densa, a saúde financeira. Vamos abrir a contabilidade do fundo.
Olhando o resultado de outubro, o que a gente vê? Entrou de aluguel R$ 1.656.000. Somando com a receita financeira e tirando as despesas, o resultado líquido foi de R$ 2.152.000. Se a gente divide isso pelo número de cotas, dá exatamente os 45 centavos que foram distribuídos, ou seja, o fundo distribuiu tudo que gerou, não guardou nada no caixa. Ok, e dívida? Como é que o fundo está nesse quesito? Ele é muito alavancado? Vamos ver os números. Aqui a gente tem 3 indicadores importantes. O primeiro, endividamento, que é o passivo sobre o patrimônio líquido, está em 66,7%. É um nível relevante. A alavancagem financeira de 1,66 vezes mostra que o fundo usa sim dívida para comprar seus ativos, o que pode aumentar o retorno, mas também o risco. E por fim, a solvência geral, que é o total de ativos dividido pelo total de passivos, está em 2,48. Isso significa que para cada R$ 1 que o fundo deve, ele tem quase R$ 2,50 em ativos para garantir. Isso dá uma certa segurança. E aqui outro ponto de atenção, dessa vez no curto prazo. O fundo tem em caixa R$ 6,5 milhões. Só que nos próximos 6 meses, ele tem obrigações, pagamentos a fazer de cerca de R$ 10 milhões. Ou seja, o dinheiro em caixa hoje não cobre as dívidas do próximo semestre. É um descasamento que a gestão precisa administrar com muito cuidado, seja rolando dívida, seja buscando outras fontes de receita. Bom, depois de olhar tudo isso, vamos juntar as peças do quebra-cabeça e ver o que a própria gestão do fundo tem a dizer. Então, fazendo um balanço, no lado positivo é inegável, os ativos são fantásticos, muito bem localizados, a ocupação física é altíssima e uma boa parte da receita vem de contratos de longo prazo. Isso é ótimo. No lado que exige atenção, temos 3 pontos principais. A vacância financeira de 21%, que come uma parte da receita potencial, a concentração forte em um único imóvel e essa questão da liquidez de curto prazo, com mais contas a pagar do que dinheiro em caixa. E a gestora reforça sua tese. Nas palavras deles, nosso foco é adquirir bons ativos abaixo do custo de reposição e nas melhores localizações. Ou seja, a estratégia é clara, qualidade acima de tudo. Sua inscrição faz a diferença. Continue acompanhando nossas análises e contribua para que mais investidores tenham acesso a informações relevantes. E isso tudo nos leva à grande questão, né? De um lado, um portfólio com ativos que são verdadeiros troféus. Do outro, uma estrutura financeira com uma alavancagem considerável e desafios de curto prazo. No atual momento do mercado, qual desses dois lados da balança pesa mais? A resposta para essa pergunta é o que vai ditar o futuro do fundo.